Olá, você está agora no estudo bíblico apologético do Voz do Deserto. Seja bem-vindo e que você possa compartilhar, se inscrever e curtir. E, preste atenção, o principal, tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu estou aqui para tirar sua dúvida, ok? Que Deus abençoe sua vida. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos agora, certo, aqui no segundo estudo apologético, como foi dito aí no começo, certo, do vídeo. E você que acompanhou anos atrás o estudo de número 1, que fora feito na Igreja Batista em Quixadá, certo? Você pode agora assistir a parte 2 final, que é uma conclusão que eu estou dando sobre a aula de hoje. E a aula de hoje provavelmente você está aí acompanhando, sobre o Espiritismo à luz das Escrituras Sagradas, chamada Bíblia Sagrada, tá bom? Isso é um curso apologético, um estudo apologético, certo? Um estudo em que nós analisaremos a partir da Bíblia, certo? Como fundamento cristão, um fundamento da verdade, fundamento protestante, à luz da Bíblia, as crenças, algumas crenças, as ideias, né, do Espiritismo. Mas antes disso, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero fazer algumas considerações que são necessárias. Primeiramente, eu quero dizer para você, meu querido, que é espírita, seja de ordem e segmento do afro, né, mais do candomblé, a quimbanda, da umbanda, desses segmentos, e você que é do espiritismo, chamado na linguagem espírita, o espiritismo da mesa branca, kardecista, né, também que tem os segmentos de Chico Xavier, entre outros mentores desse segmento. Quero dizer para você que aqui eu estou fazendo esse estudo à luz da palavra de Deus, a Bíblia, não com o intuito de desrespeitar a sua crença, tá bom? Mas de tirar dúvidas, principalmente dos cristãos evangélicos e cristãos no geral, que se considera cristão e que tem a Bíblia como o fundamento e regra de fé e prática. Tá ok? Aqui quem vos fala, deixa eu me apresentar a você, que talvez você esteja a primeira vez assistindo o vídeo, é o Servo Jarbas. Eu sou o pastor Jarbas, tá certo? Sou o servo de Deus. Atualmente sou ordenado como pastor batista, consagrado pastor batista, certo? Da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, da Convenção Batista Brasileira. E nessa representação, eu estarei aqui colocando em destaque como a verdade e como o alicerce da fé, a Bíblia Sagrada, tá certo? Tá bom? Então, sem ofensas, vamos seguir o nosso estudo, né, Azaf? Vamos seguir o nosso estudo. Agradecer a Azaf, que ele sempre me ajuda, o Caleb também, que me ajuda. Aqui são meus filhos, que me ajudam nas edições, no momento em que para posicionar a câmera e etc. Tá bom? Então, o espiritismo não é algo que podemos dizer assim, novo. Não é novo. O espiritismo é um segmento, é uma seita, é uma crença antiga, mas muito antiga mesmo. Mas antes da gente adentrar no texto principal, que nós vamos usar o texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel na Bíblia, capítulo 16, versículo 14. Daqui a pouco a Azaf vai me entregar a Bíblia, para você ver que não é uma crença atual, mas algo antigo, entendeu? E você vai
ler comigo na Sagrada Escritura o texto sagrado. Mas antes, como eu estava dizendo, inicialmente agora, antes eu quero fazer algumas perguntas que são curiosas, eu como cristão e outros cristãos têm. Por exemplo, você que você tem costume de ver os mortos? Você tem o costume de ver os mortos? Pessoas mortas andando? Você tem o costume de ver vultos? Você tem costume de sentir a presença de pessoas que morreram? Você tem o costume de repente, talvez na sua casa ou em algum lugar, não sei, em qualquer ambiente que seja, você tem um costume, acontece com você, de tudo escurecer na sua vista, você não vê nada, e depois as pessoas relatarem que você mudou de voz, que você, nessa mudança de voz, você pronunciou que era outro nome, que era um outro ser, que era uma entidade, ou que morreu, ou que é uma entidade da crença no campo espírita, né? Você tem constantemente arrepios, né? Você tem sensibilidade quando você vai em alguns lugares em que morreram pessoas e você sente calafrios, as mãos suarem, os pés suarem, arrepios. Quando você vai no cemitério, você sente arrepios, você sente pavor, você sente presenças de mortos ou presença do mal, você tem essa sensibilidade? Bom, na linguagem espírita vão chamar você de médium, certo? Que é aquela pessoa que ainda não está desenvolvida para o hábito e atuação como um espírita, tá bom? Então o espiritismo ele tem suas vertentes, né? Quando a gente vai mais para a África, existe ali um espiritismo bem localizado chamado voodoo, né? Tem ali os seus mestres, né? Tem seus cabeças, digamos assim, né? Que são pessoas consideradas como bruxos de aldeias, né? De lugares. Quando você vai mais para aqui para o Brasil, tem uma vertente desse que é ancestral desse pessoal da África que vieram com os portugueses, né? Como é que eu posso dizer? Esse espiritismo mais afro, ele veio com os portugueses na época que os escravos eram escravos, né? Eles foram pegos como escravos. Eles tinham as crenças deles lá no seu território e ao serem escravizados pelos europeus em qualquer lugar da Europa ou onde foi conquistado, né? E essas pessoas eram escravas, eles levaram essa crença, essa religiosidade, né? Essa espiritualidade deles para estes lugares, mantendo assim as suas tradições, tá certo? Isso aí é um contexto histórico. No entretanto, como eu estava dizendo, no início você viu que o espiritismo não é uma coisa, essa coisa mediúnica, essa coisa bruxa, essa coisa feiticeira, né? Essa coisa de necromancia, né? Necromantes, que são pessoas que consultam os mortos e essa coisa toda, isso não é de hoje. Como, por exemplo, Azar vai me dar aqui a Bíblia, me dê aí a Bíblia, por favor, meu filho. O texto sagrado aqui da Bíblia vai mostrar agora, por exemplo, quando o rei Saul desobedeceu a Deus, e nessa desobediência o Espírito de Deus se afastou dele. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode ver aí no meu canal aí outros estudos que eu estou falando sobre isso, se o Espírito Santo sai ou não do crente, né? Nessa época, quero deixar bem claro, e quando o Espírito Santo vinha sobre o profeta, tinha um ofício específico de profetizar, né? Quando era para rei, para reinar. Então, quando Saul recebeu de Deus a unção do Espírito Santo para reinar, o poder, a autoridade dada por Deus, tá certo? Ele
fez uma aliança com Deus em ser obediente à ordem de Deus, porque o povo tinha cansado de Samuel ser o líder, né, na era profética, e queria um rei semelhante às outras nações ao redor de Israel. Então o que acontece? O que acontece é que o rei Saul, né, recebeu de Deus o encargo, a responsabilidade de dar continuidade àquela era de reinados, né, entre outros povos, como rei de Israel. E o que acontece? Ele recebeu de Deus a autorização e o Espírito de Deus para reinar. Porém, ele desobedeceu. Ao desobedecer uma ordem de Deus, Deus afastou-se dele, tirou dele a autoridade, o Espírito. Ele não deixou de ser rei, mas ele perdeu o poder e a autoridade de Deus que foi dada a ele para reinar e governar o povo de Israel. E aí a partir do momento que ele perdeu essa autoridade, esse poder, o que aconteceu com ele? Ele ficou perturbado por um espírito demoníaco. Vamos ver aqui o texto da palavra de Deus, que Asaf me deu, meu filho, a Bíblia, capítulo 16, abra aí a sua Bíblia, capítulo 16, e os versículos 14 em diante, diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Tá vendo? Primeira coisa que aconteceu. Por favor, meu filho, pega ali meu óculos. Primeira coisa que aconteceu com o rei Saul, obrigado. Me dê esse aqui para mim limpar. Isso, obrigado, Asaf. A primeira coisa que aconteceu com o rei Saul, quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu o poder e a autoridade, que eu estava dizendo para vocês, do Espírito de Deus para reinar o povo de Deus. Certo? Ele perdeu essa autoridade, ele perdeu esse poder, né? Entendeu? Ele perdeu o aval de Deus, digamos assim. Ele perdeu a autorização de Deus. E foi dada a Davi, porém Davi respeitou enquanto ele estava vivo. Mas, como eu estava dizendo no texto, a primeira coisa que aconteceu com o rei Saul foi o seguinte: o rei Saul ficou perturbado, atormentado por um espírito do mal, por causa que ele quebrou a aliança com Deus. O texto aqui diz, como nós vimos, 16, 14. Prosseguindo o texto da palavra de Deus, versos 15 em diante, você vai ver o que aconteceu a mais após ele perder esse contato com Deus, após ele perder essa conexão com Deus. O que foi que aconteceu com ele? Veja bem o que aconteceu. Verso 15 em diante agora. Então os servos de Saul lhes disseram, aqueles conselheiros, a gente tem que ter cuidado com quem aconselha a gente. Tem que ter cuidado, a gente tem que avaliar bem a fonte. Se as pessoas que nos aconselham, se realmente valem a pena a gente absorver, adquirir aquele conselho. Cuidado. Veja bem, então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Quer dizer, todo mundo percebeu, notou, de forma notória, que o rei Saul estava perturbado por um espírito demoníaco. Antes ele tinha o Espírito de Deus que o ajudava a governar, agora ele foi acometido, começou a ser oprimido e atacado por um espírito demoníaco. Olha que coisa terrível a desobediência a Deus como é. Prosseguindo o texto, diz assim, verso 16: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor
é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno, tá vendo, da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, ou seja, tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava de Saul. Olha que coisa interessante, né? Pós desobediência de Saul, o espírito do mal ficou atacando e se apoderando de Saul, a ponto de Saul ficar como se fosse um louco, perturbado. Horas queria matar Davi jogando uma lança, horas queria matar alguém que estava ao seu redor. Ele ficava perturbado, logo com o intuito de matar, né? Por que atacar Davi com lanças? Porque o espírito do mal sabia que Davi tinha sido escolhido, claramente, né? E por isso também, quando Saul sabe que Davi foi o eleito de Deus, o escolhido de Deus para ser o rei no lugar dele, ele ficou com aquela maldade de tentar matar Davi, e claro, influenciado também pelo espírito do mal. Tá? Existe um texto também, você pode ver no primeiro estudo aí, no número 1 do Espiritismo, você pode ver também, existe um texto que eu tratei, que eu não vou repetir para não ficar cansativo. Um texto que eu tratei da feiticeira de Endor. Quando Saul assume o reinado de Israel, Samuel também chega à morte. E aí, nesse espaço de tempo que Samuel chegou à morte, o profeta, o rei Saul, quando se viu sem a presença de Deus, né, ele procurou uma feiticeira, uma bruxa de Endor, para poder consultar os mortos, porque era uma necromante. A função da necromancia é exatamente consultar morto. E a ideia era essa. Ele foi atrás de falar com Samuel. Alguém o convenceu, né? Alguém o convenceu de ter... alguém o convenceu de ir até essa mulher para consultar o espírito de Samuel. Veja que coisa sem nexo, sem lógica. E ele foi. E o diabo, eu digo lá no número 1, no estudo número 1, enganou muito bem ele, tá certo? É interessante que ele entra em contradição à sua crença. Por que ele entra em contradição? Porque a função de Saul, quando ele pegou como rei, era de matar, onde tivesse um bruxo ou um feiticeiro, ele matava. Ele tinha esse negócio. E aí, quando ele se vê sem Deus agora, sem o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo não é igual, você vai ver no primeiro estudo, que eu falo sobre o Espírito Santo, é uma coisa, espírito demoníaco é outro, espírito imundo, e aí você vai entender o que eu estou querendo dizer, né? E ele se vê sem o Espírito de Deus e a autoridade de Deus, ele agora caiu na lama, e nisso ele vai, no desespero, atrás de uma necromante para consultar um espírito. Olha que coisa contraditória na vida do rei Saul. Bom, hoje nós vamos ver o que é o espiritismo. O espiritismo dá logo a definição aqui para você que está acompanhando, é uma doutrina religiosa baseada na crença na existência do espírito e alma, independente do corpo e seu retorno na Terra em sucessivas encarnações até atingir a perfeição. Veja bem, isso é uma das crenças clássicas do Espiritismo, a reencarnação. No primeiro estudo eu falo aí, existe diferença entre reencarnação e ressurreição? Ou são a mesma coisa? A Bíblia fala de reencarnação
Ou a Bíblia fala de ressurreição? Bom, a Bíblia fala de ressurreição. Reencarnação é diferente de ressurreição. A reencarnação é o ato da pessoa que vive várias vidas, né? Ela viveu ou viverá várias vidas. E o ato da reencarnação também é que quando a pessoa é mal, ela pode reencarnar em animais como uma punição. Agora, ou reencarnar numa pobreza, numa miséria, numa desgraça, com doenças, entendeu? Com maldições, e sucessivamente. Coisas ruins, como também coisas boas, entre aspas, da teoria espírita. Só que a reencarnação, ela é uma teoria que não tem uma lógica, entendeu? Uma crença fundamentada, provada, que realmente existe. Existe uma teoria, existe uma crença, mas não existe uma verdade sobre isso. Agora imagine aqui, você que crê nisso, você crê, com todo respeito, se você acredita que crê nisso, de repente você é uma pessoa do mal, você faz o mal às pessoas, você reencarnar num sapo, num inseto, né? Você, numa outra vida, você voltar uma barata, ou voltar um sapo, né? Ou qualquer outro bicho peçonhento, né? Digamos assim, por punição e castigo, porque você foi uma pessoa mal. Então, essa teoria é uma furada. Por que uma furada? Porque se você voltar, se você reencarnar numa barata, alguém pode jogar um veneninho em você, né? Um spray venenoso e matar você. Alguém pode matar você espremendo você, né? Com o pé, com a chinela, né? Então é muito estranho. Eu nunca vi alguém voltar um animal ou qualquer coisa que seja um réptil, um sapo, né? E dizer: ei, eu era José fulano de tal na outra vida, eu agora voltei um sapo porque eu fui mal. Você já viu alguém fazer isso? Não tem. Ou então alguém diz assim: não, ei fulano, me escuta, eu voltei um cachorro. Esse cachorro vira-lata, tá na rua aqui, lembra de fulano de tal? Era eu. Eu voltei um cachorro vira-lata que come lixo porque eu fui uma pessoa do mal. Ou então um sapinho. A pessoa voltar um sapo, né? Um sapinho. Que de repente tá na rua e aí o carro tem que parar para não esmagar o sapo, né? Morrer atropelado, o sapinho, esmagado. Por quê? Porque se fulano de tal foi mal e voltou um sapinho, então o carro tem que parar e dizer: ó, fulano de tal, não, ali é Dona Maria, que reencarnou, ela foi uma pessoa do mal e ela reencarnou um sapinho, e aí por causa disso a gente não pode matar o sapinho. Mas que trágico, minha gente. Gente, é uma piada, essa é uma crença sem fundamento, não é verdade? Né, Azaf? É uma crença sem fundamento, porque uma crença dessa não tem como a gente dar vazão ou razão, sustentação a uma crença dessa. É uma piada, né? De repente você vir um negócio desse. O fundador do espiritismo, um dos, né, mas o que mais se destacou no espiritismo foi Allan Kardec, né? Mas o fundador é o francês Denis Leon Hippolyte Rivel. Rivel nasceu em Lyon em 3/10/1804. Foi onde começou esse movimento, no primeiro estudo eu digo, esse movimento bombástico do espiritismo, né? E morreu em 1869. Em 1854, Rivel testemunhou uma manifestação escrita mediúnica e concluiu que tal fato decorre da manifestação de espíritos sem interferência humana. É a chamada psicografia. Entendeu? A pessoa recebe mensagem dos mortos como uma espécie de carta. Aqui no Brasil tivemos um grande homem de moral mesmo, tinha uma vida moral, assim diz a história dele, que é o Chico Xavier, né? Ele recebia mensagens de espíritos e psicografava, certo? Entendeu? Tem uma diferença entre a psicografia,
Sabia disso, Azaf? Tem uma diferença, viu, meu querido? Desculpe que está assistindo o estudo. Existe uma diferença entre a psicografia e a inspiração de Deus. A inspiração de Deus é quando Deus revela a sua vontade para que o homem escreva a palavra de Deus. Isso não é uma psicografia. A Bíblia não foi uma psicografia. Tanto que a palavra de Deus diz que Deus revelou-se a homens fiéis, idôneos, né? Homens, né, que eram maridos de uma só mulher, homens de Deus, santos, piedosos, para que trouxessem a mensagem deles. E a Bíblia foi assim inspirada. Entendeu? Não psicografada. Ninguém recebeu a mensagem de morto para escrever a Bíblia. Tá bom? Então tem essa diferença. Já no Espiritismo, a psicografia, muito famosa por Chico Xavier, certo? Ela foi, não foi uma inspiração. Ele ouvia, segundo os relatos, ele ouvia a mensagem da pessoa que morreu, do ente querido, e escrevia uma carta. E algumas delas diziam, né, a como estava o atual estado delas. E muitas pessoas que buscam a psicografia no Espiritismo é porque sentem saudades, né, do ente querido que morreu, e sucessivamente. Tá entendendo? Bom, segundo os próprios espíritas, o primeiro grupo kardecista chegou ao Brasil. Quando foi que esse pessoal kardecista chegou no Brasil? Como eu estava falando no início, o espiritismo mais afro chegou juntamente com com os descobridores da América, do nosso Brasil, com os portugueses. Já sem falar que os próprios índios brasileiros, eles já tinham as suas crenças, né, panteístas, né, que a árvore, entendeu? Panteísmo que diz que a natureza é um deus, né? Tudo é um deus, a água é um deus, o sol é um deus, tá entendendo, Azaf? O animal é um deus. Então já tem essa crença nos índios, né? E os espíritas, de forma mais, digamos assim, mais doutrinal, com mais um conteúdo já em livros, chegou no Brasil em 1873, tá certo? Ele disseminou-se o espiritismo com grande força no Brasil na década de 1990, certo? Na Confederação Espírita do Brasil, tá bom? O que crê os espíritas, Azaf? Ou você que está aqui, o que crê os espíritas, né? Bom, os espíritas crêem no Deus Supremo, que ele é o criador do universo, ele é a inteligência e a causa de todas as coisas. Eles creem em Jesus, mas como? Que é um espírito do mais alto nível, elevadíssimo, né? Desenvolvido, um exemplo de perfeição moral. Essa é a condição que eles entendem de Deus e de Jesus, certo? Veja que o Espiritismo diz sobre Jesus, abre aspas. Vamos aqui ao que eles dizem sobre Jesus. Importa, pois, que se risquem os milagres do rol das provas sobre o que se pretende fundar a divindade da pessoa de Cristo. Isso está num livro dele chamado Obras Póstumas, página 126. Você pode conferir. Então, para eles, tem que ser riscado do rol das provas, né, os milagres de Jesus. E ainda, após os suplícios de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. E ao se tratar de Jesus, eu falei que falei da reencarnação, não foi? E ressurreição, que é? A ressurreição, a Bíblia diz que é o ato da pessoa voltar no mesmo corpo, certo? Agora, a Bíblia também fala que durante o fim dos tempos, aqueles que são de Deus vão receber um corpo glorioso. O corpo vai se tornar um corpo semelhante a de anjo, glorioso, incorruptível, certo? E
que é uma transformação de corpo. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus morreu, no terceiro dia ele recebeu o corpo de glória. Ele não perdeu o corpo, ele não veio em espírito. É tanto que ele diz para Tomé, né? Toque aqui, ó, nas minhas chagas, mostrando que ele estava no mesmo corpo. Depois Jesus recebeu o corpo de glória, certo? O incorruptível corpo, tá bom? Então isso se chama ressurreição, você voltar ao mesmo corpo, e não é a mesma coisa que reencarnação, que a pessoa fica vivendo várias vidas, inclusive volta até castigado num animal, né? E a ressurreição não, você volta no mesmo corpo, certo? Ok? O corpo corruptível, que é esse de pecado, se torna corpo incorruptível naqueles que são os eleitos de Deus. Tá bom? Prosseguindo, uma prova evidente, né, que sobre a questão do suplício de Jesus, ele diz que eles dizem, os espíritas, que Jesus foi sepultado, são de ordinários corpos e todos puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu. Assim é o que dizem os espíritas. De novo, seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio. Prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa, dado que pereceu na cruz. Ou seja, eles negam que Jesus morreu numa cruz. Tá, Asaf? Eles negam que Jesus morreu numa cruz. Isso está no livro espírita chamado A Gênese, página 353. Tá bom? Você pode conferir. O Espiritismo não só nega a humanidade de Jesus e sua ressurreição corporal, mas também a sua divindade, certo? Segundo definição dada por um espírita, Jesus era um médium de Deus. No livro A Gênese, página 311. O que os espíritas creem sobre o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo para o Espiritismo? Para o Espiritismo, o Espírito Santo é por mais antepor argumentos negativos ou de cunho septicista. A mensagem kardecista, sem qualquer sombra de dúvida, é o Consolador, diz que é o Consolador prometido por Jesus. Página 15 do livro Enfoques Espíritas. Veja ainda, dando vigor e lógica, ênfase e atualidade ao espírito das lições evangélicas. A doutrina cristã, toda inteira na sua moral, incorporável, ressurge no Espiritismo Consolador que as repete, trazendo novas revelações atuais, rumos para conduzir com segurança o homem intelectualizado desde tempos. Não, porém, necessariamente moralizado. Já nem sempre esta conquista acompanha aquele progresso. Página 17 do livro Enfoques Espíritas. E ainda Consolador, inexaurível. O Espiritismo é a renascença do cristianismo, dizem eles, cristianismo primitivo. Idem, página 18, no mesmo livro, Enfoques Espírita, página 18. Então você veja que para os espíritas, o Espírito Santo, né, tem essa conotação que a Bíblia fala, porém, eles atribuem ao movimento deles, à crença deles, que eles são a ressurreição do cristianismo primitivo. O que é o ser humano para o Espiritismo? O ser humano é um espírito com corpo emprestado. Já pensou? Ou seja, o meu corpo é um corpo emprestado. Espírito e alma. O que é espírito e alma para o Espiritismo? Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, através de múltiplas encarnações. Atinge estágios mais elevados de inteligência e amor.
palestra de um médium espírita fez essa afirmação. A reencarnação, já falei o que é para os espíritas, tá bom? Segundo a doutrina espírita, 3 graus de espíritos. Pronto. Primeiro grau, espíritos maus e ignorantes. Segundo, espíritos bons. E terceiro, espíritos perfeitos. Inclusive, o detalhe, Jesus está incluído nos espíritos perfeitos, né? Na doutrina espírita, tá bom? Os espíritos seguem a lei do karma. O que é karma? O que é o karma? Karma é a pessoa que nasce várias vezes como encarnação. E muito que isso aí está na doutrina mais budista, mais orientalizada, né? Que a pessoa tem aquele estigma de nascer sempre encarnando outra vez e muitas delas se repetindo a mesma história. Imagine, se repetindo sempre. Isso é karma. Se repete sempre a mesma coisa. Se repete sempre a mesma coisa, né? É uma crença espírita. Cada espírito é responsável pela sua própria ação e para cada ação há uma reação. Quem não assistiu aquela novela, uma novela antiga da Globo, né? A Viagem. O cara morre, tá lá no inferno, mas ele volta para perturbar a família. Depois, eles fazem as sessões espíritas para libertar ele da maldade e do mal que ele estava fazendo, né? Isso é uma crença também espírita. Tá certo? A questão de ser um espírito evoluído. Quero dizer para você, meu querido cristão, e não existe nada que possamos fazer com as pessoas que morreram. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, dizem que é dado ao homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Ou seja, o homem não volta outra vez, ou a gente tem que orar a Deus para libertar aquela pessoa que conscientemente morreu na maldade e que as pessoas sabiam que era mal e que tem que fazer sessões de oração ou qualquer outra coisa para libertar elas e fazer elas evoluir como espírito. Isso não existe. A Bíblia diz que é dado ao homem morrer uma única vez e seguir o juízo. Ou seja, ela morre uma única vez e ela vai ser julgada segundo a palavra de Deus e os seus atos e escolhas que fizeram aqui nessa terra. Comunicação com os espíritos. É uma prática bem espírita. Espíritos desencarnados podem, segundo a doutrina kardecista, de Kardec, né, Allan Kardec, existe até o Evangelho segundo Allan Kardec, certo? Inclusive o Allan Kardec suicidou-se, né, ele que julgam ele como um dos pais do espiritismo, ele morreu de forma trágica suicidando-se. Segundo o que eu vi, posso estar errado. Se eu estiver errado, me corrija, não tem problema, você pode colocar um comentário. Não tem problema, eu aqui peço perdão a vocês, mas pelo que eu vi, ele tirou a própria vida, né? Desencarnado pode, segundo a doutrina kardecista, se comunicar com espíritos encarnados e afirmar que só os espíritos bons é que se comunicam. Veja bem, segundo os espíritas bons das sessões espíritas, eles se comunicam. Aquilo que eu falei lá do Chico Xavier, o famoso Chico Xavier, que fazia as psicografias, né? Já falei sobre isso, não vou repetir. Diabo, o que é que o diabo é para os espíritas? O que é que o diabo é para os espíritas? Você sabe, meu querido cristão, meu querido estudante da palavra de Deus. Você sabe o diabo o que é para os espíritas? Para o espiritismo, ele é o próprio mal. O mal. Para o espiritismo, o mal não existe. Perdão, viu? Perdão. Portanto, o diabo não passa de uma ficção. Olha que coisa. A causa do mal são os espíritos maus e ignorantes. Eles negam a existência do diabo. O que o torna exatamente eles como pessoas que não creem na Bíblia. Embora nas sessões espíritas kardecistas eles utilizem a Bíblia, mas é só de fachada, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam que o diabo existe. E assim são as crenças espíritas. Sessões espíritas. Oração para o espírito guia.
Número 1, né? Oração para o Espírito guia. 2, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já falei do Evangelho segundo Kardec. 3, contato e incorporação do Espírito. 4, estudo das doutrinas kardecistas. Observação, as formas das sessões podem ser diferentes, mas a essência sempre é a mesma. Cristianismo e Espiritismo. Há, porventura, algo em comum? Será que há alguma coisa parecida ou igual entre o cristianismo e o espiritismo? Você já parou para pensar nisso? Bom, como nós vimos aí, o espiritismo, ela tem a Bíblia como apenas um grande livro, né? Não como regra de fé e prática, como os cristãos acreditam. O cristão tem a Bíblia como manual de Deus que conduz ele, né, nos seus princípios a crer em Jesus e ir para o céu. Eles têm a Bíblia apenas como um livro a mais um livro a mais. Ou seja, não é uma palavra de Deus, um livro sagrado. Entendeu? Para eles, o sagrado é consultar os espíritos que desencarnaram e são bons. Tá? Segundo eles, é assim o pensamento, abre aspas, eles, a Bíblia penso eu, um dos melhores livros sagrados de todos os tempos, certo? Segundo o Biblical Spiritualism, certo? Na página 40, eu falei com espíritos, foi o Dr. Moses Hull, certo? Que relatou isso. A gente não pode ser ingênuo, certo? Quanto a esse posicionamento do Espiritismo. O Espiritismo não crê na Bíblia Sagrada, então não seja ingênuo. Não sejamos pessoas que acreditam que o Espiritismo tem alguma credibilidade à palavra de Deus como nós cristãos damos, certo? A afirmação deles já diz tudo, como por exemplo aqui, ó, nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem fomos a Bíblia, nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo, afirmam os espíritas, como as demais seitas chamadas cristãs. Não assenta os seus princípios nas escrituras, não rodopia junto à Bíblia. Ou seja, os espíritas eles negam a Bíblia. Eles a usam apenas como mais um livro das suas sessões espíritas, tá bom? Na página 214, no livro A Margem dos Espíritos, do Espiritismo, nossa base é o ensino dos espíritos, afirmam os espíritas, daí o nome Espiritismo, ok? A verdade é que o Espiritismo não usa a Bíblia enquanto esta contesta as suas doutrinas. Então temos como nós cristãos que cremos na ressurreição, cremos que Jesus é Deus, cremos que Deus é o Pai, o Criador de todas as coisas, que cremos que o Espírito Santo é o Consolador, que veio para consolar e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos dar credibilidade às doutrinas espíritas da seita espiritismo do segmento, certo? Em Gênesis 3:3-4 diz: Deus disse, não comereis nem tocareis para que não morrais. A serpente disse, é certo que não morrereis. Ou seja, notemos que o diabo ele tem um poder enganador. É o ser mais enganador que existe nesse mundo. E acredite no que eu estou lhe dizendo, eles enganaram Adão e Eva. Imagine você. Então, Satanás ele tem o poder de distorcer a verdade. Ou seja, a pessoa pode pegar a Bíblia numa sessão espírita, pode usar o texto de Jesus, pode usar as palavras de Jesus e fazer uma interpretação errada. Esse é o problema da heresia. O problema da heresia está exatamente aí, meu querido. Exatamente aí. A pessoa, pegar a Bíblia e sair interpretando a seu bel prazer, a seu modo de crer, a seu modo de ver, a seu modo de entender. E não é assim. Nós não podemos pegar a Bíblia, ler ela e sair dizendo que Deus disse, Deus disse aquilo ou aquilo outro, sem ele ter dito. Nós temos que dizer o que ela disse, dentro do seu contexto histórico, dentro dos seus versos bíblicos,
certo? E o espiritismo ele é craque nisso, certo? O espiritismo. Ele é craque em usar a Bíblia e aplicar as suas crenças espíritas, e isso é perigoso. Por isso que as pessoas têm a cabeça, a mente um pouco distorcida no espiritismo. Tá entendendo? Para a gente dar fechar aqui e terminar o nosso estudo de hoje, tá bom? Nós vamos ver aqui uma frase aqui final que diz assim: sem o cristianismo não há espiritismo, segundo eles. Todavia, sem este, o cristianismo perde sua força e o vigor da sua lógica, da sua contemporaneidade de todos os tempos. No livro deles aí, Enfoques Espíritas, certo? Página 18, tá bom? Quero apenas aqui concluir, deixar dois textos da Palavra de Deus para você refletir. Vamos abrir aqui a Bíblia em Lucas, abra aí sua Bíblia, Lucas 4, vamos fazer essa leitura, e Mateus 4 também, mostrando assim que o diabo ele é poderoso em distorcer até a verdade. Então, olha a tentação de Jesus, né? Você pode dar uma refletida, certo? Em Lucas 4 e também em Mateus 4, e você verá que Satanás ele tem o poder de enganar as pessoas. Então tenha cuidado, você que faz visitas a estes lugares e acha que ali, por eles estarem abrindo a Bíblia, essas pessoas são usadas por Deus. Não é isso, Asaf? Não é verdade? Então nós vimos aqui na tentação, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, né? Nós vimos aqui na parábola... Perdão. Eu fui abrir, foi Marcos, minha gente, mas não é Marcos, é Mateus, tá? Isso, Mateus 4. 4 versos 1 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, que é Satanás, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você está entendendo, meu amigo? Nessa conversa de Jesus, nesse confronto de Jesus com o diabo tentou, usando a própria palavra de Deus, a Bíblia, usando o texto sagrado, distorcido de forma errada, armando uma tocaia para Jesus, né? Fazendo uma armadilha para Jesus cair no engano da interpretação que ele fez do texto, e que Jesus poderia cair naquela sugestão errada dele, da interpretação enganosa dele, maldosa, para que Jesus caísse em sua armadilha, em sua tocaia, né? Então, assim fazem aqueles que usam a Bíblia de forma distorcida. Tenha cuidado com as pessoas que distorcem a Bíblia. Cuidado com as sessões espíritas. Eles usam a Bíblia com o seu modo de pensar espírita e não com o modo de pensar de Deus ou de Jesus e dos apóstolos. Amém? Vamos orar? Se você está preso a estes movimentos, se você tem problemas com essas teorias, com essas sessões, com estas doutrinas,
você está preso, quer se desprender, quer se livrar dessas correntes do engano, da mentira, eu quero te convidar a orar nesse momento. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado pela tua palavra, que ela tira toda dúvida. Obrigado porque o inimigo é ele mesmo tentando enganar as pessoas. O Senhor mostra a sua verdade. E isso é o que importa. Que o Senhor esteja libertando cada um que está tendo contato com essa palavra e que estava preso ou está preso a este movimento, a esse segmento. Que o Senhor esteja libertando em nome de Jesus. Porque o demônio, meu Deus, diz a tua palavra, se passa por anjo de luz para enganar as pessoas. E no Espiritismo tem acontecido isso. As pessoas têm sido enganadas. E o Senhor quer salvar a alma das pessoas do engano e lhes dar a vida eterna. Em nome de Jesus, liberta essas pessoas dessa maldição, desse engano, desse erro, dessa doutrina falsa, da farsa do diabo, Deus. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém. E até a próxima. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.